Salve, salve rapaziada, professor Flávio na área com o canal Matemática é o Papo, para você ficar embaçado em matemática. E aí, tranquilidade? Sem mais delongas, vamos lá para nossa aula? Meu querido, minha querida, na aula de hoje vamos dar início ao nosso curso de geometria, beleza? Vamos começar com a parte básica, conceitos fundamentais de geometria, beleza? Vamos lá! O que vem a ser geometria? A origem da nossa palavra geometria. Geometria, botei um rimezinho ali muito bom, beleza? Geometria, a parte geo significa terra, muito parecido com geografia, e metria é medida. Então a geometria, galera, meu querido ou minha querida, é a arte de medir e entender o espaço em que a gente ocupa. O estudo do espaço, o estudo do meio onde a gente está inserido, matematicamente falando, é geometria. O estudo das medidas que envolvem esse espaço é geometria, beleza? Se a gente vive no meio espacial e eu consigo quantificar, a geometria está em tudo, 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 tudo. Inclusive, os primeiros matemáticos, eles eram geometras, não tanto matemáticos como o matemático futuro é, o matemático mais algébrico, trabalha ali mais com a parte numérica. O geométrico, ele entendia o mundo de forma matemática, mas com a ótica da geometria. Olha como é que isso é bonito. Vamos lá, como é que não aprende um conteúdo desse? Coisa fina, coisa massa. Beleza? Então, para a gente começar a entender geometria, eu preciso estabelecer conceitos, que eu vou chamar de conceitos primitivos. Beleza? O que vem a ser conceitos primitivos? São ideias básicas, vou ler aqui junto com vocês. Aqui, ideias básicas que não possuem definição formal e são aceitas como intuitivas ou auto-evidentes, servindo como alicerce para a construção de outros conceitos mais complexos. Um conceito primitivo é um conceito, matematicamente falando, tão básico, mas tão básico, mas tão básico que não precisa de uma definição formal. Eu sei o que ele é, só que eu não consigo definir de forma concreta, mas eu consigo usar o conceito dele primitivo para estabelecer e conceituar coisas mais complexas, beleza? Vamos ver que conceitos primitivos são esses que a gente utiliza dentro da geometria. Vamos lá? Vem comigo. Primeiro conceito primitivo, o ponto, beleza? A gente, quando vai descrever um ponto, sempre descreve por uma letra maiúscula. Pode ser A, B, C, D e por aí vai. Coloquei a letra A ali para ficar mais tranquilo, beleza? O que vem a ser um ponto? O ponto é um conceito primitivo que está associado à localização, beleza? Os antigos, os gregos, babilônicos, egípcios, eles associavam muito pontos a estrelas. Então a estrela, ela define um ponto, beleza? A localização daquele ponto, daquela estrela na abóbada celeste. Então o ponto está muito associado à localização. Obviamente não associo apenas as estrelas. Tudo de alguma forma geral no nosso espaço, no meio que nos rodeiam, eu posso associar um ponto para definir uma localização para ele, beleza? Consigo definir o que é ponto? Não consigo, porque é um conceito primitivo. Mas eu consigo aplicar o conceito primitivo de ponto para uma gama de coisas mais complexas, beleza? O ponto, ele não tem dimensão, beleza? Ele não está em primeira, segunda, terceira, ele não tem dimensão. Ele determina a localização, mas o ponto em si não tem dimensão. Show de bola? Descrito sempre com letra maiúscula. Então, geometricamente falando, um ponto é descrito por letra maiúscula. E o exemplo são estrelas, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um céuzinho estrelado e eu quisesse associar essas estrelas pontos, eu poderia identificar cada estrela dessa aqui por um ponto, ó, beleza? Então eu vou chamar, por exemplo, essa estrela aqui de baixo de estrela que representa o ponto A. Essa aqui é o ponto B, essa aqui é o ponto C, essa aqui é o ponto D, e aí vai sucessivamente. Pegar a manha? Então eu descrevo um ponto por letras. Nesse caso eu usei estrelas como exemplo, mas matematicamente a gente vai usar normalmente o plano cartesiano, ou em geometria, vértices das minhas figuras geométricas. Então um ponto é um ser que determina a localização, ele está muito associado à localização, e ele é descrito por letras maiúsculas, e é um conceito primitivo. Belezinha? Show de bola? Continuando. Próximo conceito primitivo, a reta, beleza? Eu coloquei um R aqui maiúsculo, mas é minúsculo, viu, galera? Desculpa, acontece. Aqui, ó. Reta é R, porque a reta é descrita por letra minúscula. Então a reta, ela está muito associado, ela é a junção de infinitos pontos lado a lado, beleza? Então a reta é um conjunto de pontos, beleza? E uma reta está muito associado também, não está escrito aqui, mas já está muito associado à distância entre dois pontos. Então, se eu tenho um ponto inicial e um ponto final e coloco uma reta passando por esses pontos, eu consigo determinar uma distância entre esses pontos. Olha como é que esse conceito é importante, tá bom? Uma reta, é importante ressaltar, ela é infinita. Ela não tem começo, ela não tem fim. Uma reta, ela é infinita, beleza? Sempre descrito por uma letra minúscula, pode ser a letra R, como eu coloquei ali no exemplo, S, T, U, V, T, por aí vai. Show de bola? Exemplo de retas, linhas de um desenho. Olha aqui, ó, essas retas. Então tem infinitas retas. Então eu tenho infinitas retas passando aqui, ó. Por exemplo, essa reta que sai daqui, ó, e vai até aqui. Obviamente, uma reta, como ela é infinita, ela tem um prolongamento. Ela vem para cá
e vem para cá de forma infinita. E se eu quisesse dar um nome para essa reta, eu poderia chamar essa reta de reta R. Ela passa por aqui, vai de forma infinita subindo, vai de forma infinita descendo. Vocês percebem que os conceitos são tão básicos, de falar para você o que é uma reta, você vai saber identificar para mim o que é uma reta, beleza? Porque são de fato conceitos bem primitivos, mas muito úteis no estudo da matemática. Show de bola? E aí, meu querido, minha querida, a reta, ela tem duas definições que são derivadas a ela, beleza? Que é o conceito de semi-reta, primeiramente. Então a semi-reta é uma reta com começo, mas não tem fim. Exemplo, são os raios de luz. Então os raios de luz, eles aqui, por exemplo, nesse exemplo, eles vão ter um ponto inicial, que é aqui, ó, a fonte luminosa. Show de bola? Aqui, a minha fonte luminosa. E essa fonte luminosa, ela gera retas. Só que essas, desculpa, semi-retas. Só que essas semi-retas, elas têm um começo, a fonte da origem luminosa, e não tem fim. Elas vão se prolongar de forma infinita. Então a semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim. O começo de uma semi-reta é sempre um ponto, beleza? Um ponto determina, porque a reta ela é uma composição infinita de pontos. Então se eu começo de um lugar, eu estou começando de um ponto, que é composto só por pontos. Então o início de uma semi-reta é sempre definido por uma letra maiúscula, o ponto que dá origem a ela. A semi-reta em si é descrito por uma letra minúscula, beleza? Cuidado para não confundir isso aí, porque às vezes a gente acha, eu acho uma semi-reta ou um segmento de reta, que é o próximo exemplo, e aí a gente acha que aquele segmento de reta, por estar definido por pontos, é a letra maiúscula que está definindo ela, e não é, beleza? Então aqui, próxima definição, a próxima derivação de reta é o segmento de reta. Então o segmento de reta AB, tá bom? Ele é definido por letra maiúscula porque ele é descrito, bota um traço em cima, ele é descrito pelo ponto que inicia ele e pelo ponto que finaliza ele. Já dá uma dica do que é um segmento de reta. Um segmento de reta é um trecho de uma reta infinita que eu cortei. Se eu cortei, ela vai ter um começo e ela vai ter um fim, beleza? Então aqui alguns exemplos, ó. Reta, ela decresce e cresce infinitamente, descrito por uma letra minúscula. Aqui está uma semi-reta, beleza? Vou chamar essa semi-reta de semi-reta S, com início no ponto A. Então ela inicia no ponto A e vai crescer, aumentar infinitamente. E o segmento de reta, ele começa no ponto A e termina num ponto B. Quer dizer que é um pedaço da reta, como se eu pegasse a reta e cortasse, beleza? Tivesse um começo e um fim. Entendido? Relembrando, reta é uma composição de infinitos pontos, infinita para a direita, para a esquerda, as duas direções que ela está definido. Também está muito associado à distância entre dois pontos, tá bom? Na verdade, o segmento de reta que faz essa função. A distância, descreve a distância entre dois pontos, beleza? Semi-reta é uma reta que tem começo, mas não tem fim. O segmento de reta é uma reta que foi cortada, que tem começo e fim. Beleza? Difícil? Fácil, né? Essas definições são muito fáceis. Essas definições gerais de geometria iniciais são muito fáceis, mas são muito úteis, porque tem muito estudante que tem dificuldade, principalmente com nomenclaturas. E essas nomenclaturas estão associadas a essas definições primitivas. Entender que a letra maiúscula representa ponto, minúscula representa ali a minha reta, e como elas se compõem, como elas se comportam, beleza? É importante para o estudante ter um bom aprendizado em geometria. Continuando. Ângulos, beleza? Então, ângulo é uma abertura. Ângulo é uma abertura entre duas semi-retas. Então, é uma reta que tem começo, mas não tem fim. Na verdade, duas. O ponto de encontro é o vértice, medido em graus. Na verdade, o ângulo é como se um ponto desse origem a duas retas, duas semi-retas distintas. Ao dar origem a duas semi-retas distintas em direções distintas, eu consigo gerar um ângulo, beleza? Geometricamente, visualmente, forma isso aqui, ó. Então, imagina que eu tenho essa semi-reta. Essa semi-reta aqui com origem no ponto O e aqui era um A, beleza? Ela sai, vem pra cá. E aqui tem outra semi-reta vindo pra cá, só que elas têm a mesma origem, esse ponto aqui, ó. E a angulação, né, a abertura que elas formam, forma um ângulo entre essas duas semi-retas. A abertura entre essas duas semi-retas. Uma nomenclatura para ângulo é essa daqui, ó. Beleza? Então aqui está o ponto, e aqui tem outro ponto. Ponto A, ponto O. Então eu jogo três pontos e estabeleço a nomenclatura. É o ângulo AOB. É a abertura de A e B. E essa abertura ela começa no ponto O. AOB. Ângulo AOB. Esse aqui é o ângulo AOB. Se eu mudar essas letras, eu mudaria obviamente a nomenclatura. Se fosse, por exemplo, aqui R, ponto R, aqui ponto S, seria o ângulo ROS. Show de bola? Difícil? Fácil? Tranquilo, né? Continuando, meu querido, minha querida. Só um minuto. Agora vamos para a classificação dos nossos ângulos, beleza? Como é que eu classifico o ângulo? Eu classifico pelo tamanho da sua abertura. E, na verdade, existem outras formas de classificar ângulos, mas essa classificação aqui é a mais comum. Pela abertura do seu ângulo, a abertura das retas, ou das semi-retas ou do segmento de retas que formam aquele ângulo, beleza? Então eu vou ter um ângulo agudo com abertura entre 0 e 90 graus. Show de bola? Agudo, 0 e 90 graus. Eu vou ter um ângulo reto, que ele tem uma abertura exata de 90 graus. O ângulo obtuso, que vai ter uma abertura entre
90 e 180, beleza? O ângulo raso, que vai ter uma abertura exata de 180, aqui. E o ângulo giro ou a volta completa, que vai ter um ângulo de 360, tá bom? Beleza? Difícil? Fácil? Tranquilo? Tranquilinho. Vamos fazer um exercício aqui bem simples, só para poder exemplificar melhor. Vou tirar esse daqui da frente. Vamos lá. Então eu vou ligar o nome do ângulo à sua representação geométrica, beleza? Vamos ligar primeiro o ângulo reto, que eu acho mais fácil. Ele é reto porque ele tem um formato de fato de uma parede reta. Ó. Olha ele aqui aparecendo, ó, o ângulo reto. E o ângulo reto é descrito por essa bolinha, esse quadrado com a bolinha no centro. Ele descreve um ângulo reto. Então aqui eu estou formando um ângulo de 90 graus, beleza? Então cadê o ângulo reto? Tá aqui. Então esse aqui é o meu ângulo reto. Ele forma um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo inferior a 90. Quer dizer que essa abertura, ó, ela vai ser diminuída, ela vai ser menor. Qual é o ângulo que faz essa abertura aqui diminuir? Esse aqui de cima. Ó. Então esse aqui é o meu ângulo agudo. Show de bola? Entendido? Difícil, fácil, tranquilo, né? Aí, o ângulo obtuso é um ângulo superior a 90, mas inferior a 180, beleza? Então ele aqui é maior, então a abertura do ângulo de 90 ela vai ser aumentada, só que ela não vai passar de 180. Que ângulo que está fazendo este movimento? Esse aqui, o terceiro, né? Então meu ângulo obtuso é esse cara bem aqui. Show de bola? O ângulo raso, desculpa, vamos fazer logo o ângulo giro para definir o ângulo raso. O ângulo giro é uma volta completa, é uma bola. Qual o ângulo que faz um ângulo giro, uma volta completa aqui? Se não é este ângulo bem aqui. E o ângulo de 180, que é o ângulo raso, é metade de uma volta, é metade de uma bola. Qual o ângulo que faz metade de uma bola? Este daqui, beleza? Professor, tem que decorar isso? Decorar é uma palavra muito pesada. Interessante que você memorize sim, beleza? Mas com a resolução de exercício, você memoriza de forma natural. Você aprende de fato aquele conteúdo de forma natural. Show de bola? Então é isso, meu querido. Finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Uma aula super tranquila, é mais definição mesmo. Tá aí meu contato se você tiver interesse em aulas particulares, plano de ensinos individualizados na área de matemática. Estou à disposição, beleza? Aulas tanto presenciais quanto à distância. Se você gostou do vídeo, curte, ative o sininho, me siga nas redes sociais, estão aí na tela. E se você tiver interesse em alguma aula de algum conteúdo específico, coloque aí nos comentários, a gente faz a sua aula naquele pique, beleza? Tamo junto, forte abraço e tchau, tchau.